Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início ao segundo dia do evento, no terceiro Cigelma, e vamos chamar então o conferencista, professor Dr. Rafael Campos Quevedo, que vai tratar da obra poética do Salgado Maranhão. A palestra do Rafael é intitulada A Terra e o Texto, Salgado Maranhão e a Canção do Exílio. O professor Dr. Rafael Campos Quevedo é professor associado do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão, é mestre em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo, é doutor em Literatura pela Universidade de Brasília, UNB, e é professor que coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas em Lírica Contemporânea de Língua Portuguesa e também faz parte do Grupo de Girardianos da UFMA. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras, no PG Letras da UFMA, e em 2001 desenvolveu pesquisa de pós-doutoramento sobre a obra de Salgado Maranhão na Universidade Federal Fluminense. É integrante do GT, Grupo de Trabalho, Texto Poético da ANPOL. Rafael vem se dedicando nos últimos 10, 15 anos ao trabalho com a poesia, sobretudo a poesia de língua portuguesa e a poesia moderna e contemporânea. Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? E a palavra é sua. Eu quem agradeço. Bom dia a todos, novamente. Gostaria, então, antes de tudo, né, de parabenizar o evento, né, o Cigelma, né, parabenizar o grupo do Dino, que está envolvido aí na organização. Obviamente, agradecer também pelo convite, né, na verdade, pelo segundo convite. Eu estive aqui nesse evento acho que ano passado, né, também para falar da obra do Salgado Maranhão. É a segunda vez, portanto, que eu venho apresentar algo sobre ele nesse evento, e na ocasião, no ano passado, eu fiz a opção de falar de um livro dele, né, que foi o Mapa da Tribo, e também, de algum modo, pretendi dar alguma noção mais panorâmica de toda a poética dele, né? E tal como o Dino acabou de mencionar, o Salgado foi objeto de uma pesquisa minha em 2020, 2021, né? De que resultaram vários textos e tal. Eu pretendo, ainda esse ano, lançar em forma de livro, né? E aí, para esse momento agora, né, eu pretendi apresentar algo mais próximo possível, digamos assim, da temática do evento, né, que é Nossa Terra Tem Mais África, e aí não diretamente ligado à questão da África, mas ao problema da terra, nossa terra, né, mas, sobretudo, uma fala que seja condizente com o homenageado do evento, né, o Gonçalves Dias, aí por ocasião dos 200 anos do nascimento dele. Então, eu pretendi, portanto, trazer algo que pudesse dialogar com esse ponto, né, porque eu não sou propriamente um pesquisador de literatura ou poesia maranhense, né. O Dino há pouco colocou, né, eu tenho um grupo de pesquisa já de um tempo que estuda a produção contemporânea, né, a lírica contemporânea. E o Salgado entrou, então, no nosso corpus, e aí eu fiz dele um autor de pesquisa agora no pós-doutorado, em 2020, 2021, né? E é por isso, portanto, o Dino me chama para falar sobre ele, né? Então, por isso, esse título, né, A Terra e o Texto, Salgado Maranhão e a Canção do Exílio. Quer dizer, portanto, eu vou falar de um poema do Salgado. Quer dizer, toda essa fala vai girar em torno de um único poema dele, que está no livro Mural de Ventos, né? E aí, até para não me repetir, né, do que eu já apresentei em outro momento, eu não vou fazer esse apanhado, assim, da poesia do Salgado de uma maneira geral, né? Quer dizer, da obra
da obra completa dele, mas vou me ater, assim, particularmente a esse poema e dialogar com a temática do evento, ou mais propriamente com a escolha do homenageado, certo? Agora, antes de falar disso, quer dizer, na verdade, já entrando na abordagem, né, eu gostaria de apresentar de onde eu tirei os pressupostos, assim, dessa leitura que eu vou fazer do poema do Salgado, né? Não sei se, acho que nunca dá para ver assim na câmera, né? Sempre fica um pouco borrado, mas há um livro do Antônio Carlos Sequin, que é um livro relativamente recente, tá, de 2018. O livro se chama Percursos da Poesia Brasileira do século XVIII ao XXI. São ensaios do Antônio Carlos Sequin sobre poesia brasileira dentro desse recorte, né? Então tem vários textos sobre poesia romântica, mas também produção de poetas modernos, como Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Goulart, etc. E uma seção aqui de textos sobre o Drummond, né? Dentro dessa seção, há um ensaio específico, que é de 2010, intitulado A Rasura Romântica. Repetindo, A Rasura Romântica, né? Esse ensaio me chamou muito a atenção. O que Sequin faz nele? É uma leitura, uma análise de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é o Nova Canção do Exílio, ou seja, uma releitura da Canção do Exílio do Gonçalves Dias, né? E aí ele faz uma espécie de análise em paralelo, né? Que ele justapõe os dois poemas, o poema do Dias e o poema do Drummond, e vai lendo verso por verso esse intertexto, né? Apontando aquilo que ele acusou no poema de Drummond, com essa expressão, rasuras, né? Basicamente a ideia de que o Drummond teria, ao reescrever a Canção do Exílio, desinflado o poema romântico da sua pompa afetiva, do seu pathos, né, sentimental, etc. E disso eu tirei, eu vou projetar aqui as citações, tá, que eu for fazendo. Então eu já vou colocar aqui na tela para já assinalar algumas passagens que eu vou me valer, né? Não sei se já está projetado, imagino que sim. O título, né? Então, A Terra e o Texto, Salgado Maranhão, a Canção do Exílio. E aí eu já me vali de uma epígrafe desse texto a que eu me referi, né? Do Sequin. A epígrafe é uma parte do texto que eu tomei como epígrafe, certo? Em que o crítico diz: uma história da poesia brasileira poderia ser contada a partir das versões que a Canção do Exílio gerou. Tá? Então, Sequin menciona, assim, evidentemente não todas, porque são várias, mas parte dessas recriações, dessas versões da Canção do Exílio, né? Como a do próprio Gonçalves Dias, e isso é curioso, daqui a pouco eu apresento um trecho desse poema, é um poema chamado Terra Minha, que está no final da obra do Dias, e que dialoga com o Canção do Exílio, que é um poema dos primeiros cantos, né? Então, o Sequin menciona também o do Casimiro de Abreu, o conhecidíssimo poema do Oswald de Andrade, que também satiriza essa Canção do Exílio, né? Murilo Mendes, que também recriou, o Chico Buarque, na letra da canção Sabiá, né, que era vencedora do festival e tal, Moacir Félix, enfim, tantos outros que reescreveram esse poema, né? Ou que dialogaram, às vezes não é propriamente uma reescrita, inclusive aqui no caso do Salgado Maranhão, não é propriamente uma reescrita, mas são poemas que de algum modo dialogam, né, ou que promovem algum tipo de intertexto, do mais explícito, ou em chave satírica, de rebaixamento, ou de homenagem, enfim, ou às vezes com intertextos pontuais, né. Então,
me pareceu interessante essa ideia, né? Quer dizer, que uma história da poesia brasileira poderia ser contada a partir dessas versões que a Canção do Exílio ensejou, né? Então, como eu disse, quer dizer, o procedimento do Sequin é esse, abordar essa estilização do Drummond, tendo em vista isso, essas deflações de sentido que ele fala, né, dos enxugamentos, ou mesmo rasura, né, como está no título do ensaio dele. Então, só para dar um exemplo assim, de como é que ele procede, né, ao colocar esses dois poemas lado a lado e fazendo essas observações pontuais de verso em verso, ele identifica, por exemplo, né, o Drummond teria feito não, o poema do Drummond contém a mesma quantidade de versos do poema do Dias, que são 24, né, e a mesma distribuição em 3 quadras e 2 cestilhas. Entretanto, o poema do Drummond contém 70 palavras, contra 114 do poema de Gonçalves Dias, ou seja, aí já há um enxugamento, né, digamos, quantitativo, mas que não só vai repercutir na própria mensagem do poema, né. O Sequin fala, por exemplo, da disposição do eu lírico diante do sentimento e tal, que o texto aborda, e aí ele vai observar que na comparação entre o lá e o aqui, essa famosa articulação que o Dias fez no Canção do Exílio dele, né, no poema do Drummond, que está no livro A Rosa do Povo, lá de 1945, ele, ao contrário do procedimento lá do Dias, que é, nessa comparação, acabar por exaltar a terra natal, né, ou constatar a superioridade dela com relação à terra do exílio, no poema do Drummond, o que se estabelece é tão somente a pura diferença entre ambos, né. Nessa releitura redutora, como o Sequin diz, né, não há, portanto, esse traço de ufanismo que se observa na elaboração romântica lá do Dias, né? E entre outras coisas, como, por exemplo, a questão do vocabulário, né, que em Drummond ele é menos pomposo, digamos assim, como mostram substituições de termos, como o que está no poema do Dias, como bosque, né? No poema do Drummond é mata, né? Em vez de gorjear, cantar, que é bem mais direto, bem mais simples, etc. Mas não é o interesse aqui dessa apresentação me alongar muito nessa análise do Sequin, certo? Meu interesse é tão somente mostrar de onde eu parti, né? Qual foi a ideia que serviu aqui de catalisadora dessa apresentação, né? E é daí que eu parto, então, desse ensaio do Sequin. E eu trouxe duas citações dele, além dessa epígrafe, né? 2 passagens que eu gostaria de apresentar, de modo mesmo a servir de coordenada aqui, porque daqui eu tirei acho que é essa palavra, né, as coordenadas que me guiaram aqui na abordagem, que não foi repetindo o que ele fez com o Drummond, porque nem seria possível com o poema do Salgado, que não é, digamos, uma reescrita pontual, né? Então, eu vou primeiro apresentar essas 2 citações do Sequin para lançar aqui as ideias. A princípio podem não ficar muito bem definidas, mas eu vou voltando a elas ao longo da exposição, e aí em seguida eu passo para o poema do Salgado Maranhão. Então, o primeiro trecho é esse, né, em que o Sequin diz o seguinte: o poema gonçalvino fala de um lugar ideal. De certo modo, o próprio texto acabou se tornando esse topos idealizado a que muitos outros poemas pretendem chegar, por meio de sucessivas imitações, glosas, paródias, estilizações e paráfrases. Um espaço textual de atração e de desejo, do qual os demais poetas estão afastados, palavra primordial, fundadora de nossa poesia e da nossa identidade. Todos sentem-se, de algum modo, herdeiros, devedores e exilados da Canção do Exílio, né? Então, eu destacaria, a princípio, essa colocação dele, né, de chamar, primeiro de considerar o poema como uma espécie de topos, né, textual,
e que exerce sobre poetas os mais diversos, né? Quer dizer, desde um contemporâneo como o Salgado Maranhão, até um modernista como Oswald, enfim, esse espaço de atração e de desejo, né? E que, portanto, para isso acontecer, né, para esse efeito ser produzido, essa atração, esse desejo, é necessário que, de algum modo, haja essa distância, né, como ele diz aqui, palavra fundadora e tal, todos sentem-se, de algum modo, devedores e exilados dessa canção do exílio. E a segunda passagem, o segundo trecho, que também fomentou aqui as ideias para a minha abordagem, é esse aqui. Aqui o Sequim já está se referindo a um dado biográfico mesmo, que é da morte do Dias, né? E aí ele diz o seguinte: foi cruelmente simbólico, no desfecho da biografia de Gonçalves Dias, que ele tenha morrido em travessia, sem atracar no seu objeto de desejo, a terra brasileira. Sucumbiu no périplo, entre o lá e o cá, corpo nômade, náufrago do intervalo. Atingida a costa maranhense, o lá se dissiparia, transformado num reliscar, abrigo de seus pés, mas dissipador de seu sonho. Teria o poeta, então, de imaginar-se um novo exílio, para dele lançar-se em outra fuga, nesse movimento incessante em direção ao impossível, que às vezes se traduz pela palavra poesia. Pronto, ao ler isso, sobretudo esse final, né, quer dizer, Sequim está dizendo, ora, então o Dias morre sem alcançar a terra natal, ok? Se tivesse alcançado, então, hipoteticamente, né, chegado à sua terra, pisado o solo brasileiro e tal, Sequim diz, então eu teria de imaginar um novo exílio, como que para, aí eu já estou parafraseando o trecho, né, como que para realimentar essa investida poética, esse ímpeto poético, né, teria que lançar-se noutra fuga, como ele diz. E aí destaca isso aqui, né, em direção ao impossível. De algum modo sugere a ideia de que essa empreitada poética está sempre sendo alimentada por algo da ordem da impossibilidade, né? E aí eu faço um parêntese, desde já, de algum modo, apontando para a apresentação que eu fiz lá no evento passado do Dino, do grupo do Dino, em que eu falava do mapa da tribo, né? O mapa da tribo, assim, digamos, a tese, né, que eu aventei na minha abordagem era justamente de que aquele livro ele trazia uma problemática que era a problemática do poeta desgarrado, ou seja, poeta tendo perdido as suas conexões com a sua, aspas, tribo, né? O poeta que não é mais voz da comunidade, o poeta que não ocupa mais uma centralidade na vida social, né? E aí eu trazia exemplos desde a antiguidade, do aedo arcaico, passando enfim, por outros momentos em que a poesia se constituía como uma voz, como um lugar social, possuía um status importante na vida comum, e que na modernidade isso se perdeu, né? Quer dizer, e aí toda a poesia de Salgado Maranhão, era isso que eu levantava lá, de algum modo, e aquele livro em especial, seria, digamos, essa tentativa de voltar a esse lugar, né? Portanto, o mapa da tribo seria isso, a poesia como sendo uma tentativa de retorno a um fundamento, né? Que está sempre, da qual o poeta está sempre alijado, mas que o próprio ato a própria arte da poesia seria essa tentativa de retorno, né, a uma voz ancestral. O Salgado tem muito essa coisa do ancestre, né, e tem muito também o que eu chamei de complexos imagéticos, que são assim um conjunto de imagens mesmo, que são recorrentes na obra, ao longo da obra poética dele, mas que a cada vez que aparecem tomam funções diferentes ou são reajustadas e tal. E dentro desse complexo há uma recorrência muito interessante dessas imagens que dizem respeito à viagem, né, viagem marítima, a viagem terrestre, né, os pés no chão, a coisa do que na poesia dele aparece como viajor, né, é o viajante e tal, mas sempre essa coisa, essas figurações do retorno, né,
Inclusive, no evento passado, eu trouxe um soneto do Mapa da Tribo, que era sobre Ulisses voltando a Ítaca, né? Então, esse tipo de coisa está diretamente ligado, e eu diria até que trechos como esse, é como se a gente poderia aplicar muito tranquilamente a poética do Salgado Maranhão, né? E aí, meu propósito hoje, como eu disse, é falar de um único poema. Então, eu vou incidir essas ideias justamente, fazê-las dialogar justamente com esse poema, certo? Então, o poema é o Terra Minha. O Terra Minha, ele está no livro Mural de Ventos, que é um livro de 1988. Então, eu vou lê-lo e aí, em seguida, passo para as colocações. Terra minha. Aí tem uma epígrafe, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Quando eu te reconheci, havia um rio entre nós. Desde então sigo cantando no leito da tua voz. Quando eu te reencontrei, já era marcado a ferro, sem ao menos perceber o poder do próprio berro. Passa por mim esse slide como um cinema secreto, como se dessa passagem fosse meu próprio alfabeto. Me lanço por entre mares, por caminhos que nem sei, para no fim retornar ao ponto que iniciei. Mesmo listando ao presente as memórias do futuro, acabo por te encontrar cada vez que me procuro. Então eu passo as considerações. Assim, de uma primeira visada, né, no texto, tem um golpe de vista que vocês devem ter notado. Então, os pontos de intertexto, né, com a canção do Dias, que a princípio não são muitos, né, quer dizer, o título alude ao Minha Terra, né, inverte aí os termos, mas contém essa alusão ao Minha Terra. A própria epígrafe, 2 primeiros versos da canção do Exílio, e eu diria também as redondilhas maiores, as redondilhas maiores, que é a métrica da canção gonçalvina e foi também empregada aqui pelo Salgado Maranhão, certo? Eu vou deixar o poema assim projetado e vou fazer aqui as considerações. Então, o primeiro ponto que eu destaco é que falei há pouco do que eu chamei de complexos imagéticos e dessa reiteração de figurações do viajante e tal, mas é importante também assinalar que não é esse o único intertexto com a canção do Exílio do Dias, na obra do Salgado Maranhão, certo? Eu cito aqui um livro dele, que foi o penúltimo, Casca Mítica, de 2019, ele tem o Terra Minha 2, né? Que é um poema que está mais ligado a um tema da poesia. Tem uma expressão latina que o designa, que é ubi sunt, ou seja, onde estão, quer dizer, é o eu lírico voltando ao lugar e olhando para esse lugar e perguntando, mas onde estão aqueles que aqui estiveram, onde estão, né? E aí tem um trechinho, por exemplo, que ele diz assim, onde habitam agora essas ruas que acordam em mim, onde as floras, minhas tias do cangalheiro, onde os sonhos do seu dar, etc., né? Quer dizer, como se ele trazendo as lembranças do passado, agora diante da terra, essa terra tivesse diferente, né, aos seus olhos, né? É diferente nesse sentido, né, é uma pergunta que ele lança à terra, trazida, né, essa pergunta, pela memória dele, e pergunta onde estão aqueles que estiveram nessa terra outrora. Há também no outro livro dele, O Sol Sanguíneo, que acho que é talvez o livro mais... É o livro mais traduzido, me parece, o livro que talvez as pessoas mais conheçam e tal. O poema homônimo, o próprio Sol Sanguíneo, é um poema que tem como motivo, digamos assim, porque cada verso ele vai se repetindo, essa expressão minha terra aí ele vai, é um poema mais longo e tal, mas com esse mote, digamos, né? Minha terra aí ele vai arrolando atributos dessa terra e falando do próprio lírico e tal. Então, quer dizer, são só exemplos para dizer que não é esse único intertexto do Salgado com o Canção do Exílio, né? Então, indo para as considerações,
Me permitam ler aqui algumas partes da coisa para otimizar o tempo, né? Se há distância e separação entre sujeito poético e sua terra, então, por exemplo, aqui, né, me lanço por mares, caminhos que nem sei, nota-se a ausência de nostalgia e pesar no modo de expressá-las. Quanto a glorificar o lugar de origem, não há traços dessa retórica no poema, a não ser que se considere, tanto impropriamente como exaltação, a centralidade da terra de origem na experiência íntima do sujeito poético. Todavia não se faz presente, insistamos, a afetação pungente que caracteriza a canção de Dias. Antecipemos, pois, para onde pretendemos conduzir nosso raciocínio a respeito do poema, de modo a tornar claros tanto o significado dessas duas, aspas, rasuras, que é para usar o termo do Sequin, quanto as premissas apresentadas na introdução, nessas duas citações que eu fiz, tá, do Sequin. A nosso ver, portanto, a especificidade da escrita salgadiana, da Canção do Exílio, consiste na assimilação da memória da terra natal à realidade de espaço textual. Em outras palavras, trata-se da identificação entre lugar de origem e fundamento poético. Foi o que há pouco eu expliquei, não é? Quer dizer, o que se verifica, o que eu coloquei aqui como sendo algo que eu constatei na poética do Salgado Maranhão. Quando eu falo poética, eu estou falando assim de extrair certos denominadores comuns, lendo todos os livros que ele publicou, né? Há essa questão, quer dizer, as figurações de viajantes que tentam retornar ao lugar de origem, ou que propriamente retornam, como isso vem assinalado e acompanhado de imagens, metáforas ou referências ao próprio fazer poético. Como se reencontrar a terra fosse se reconectar com o fundamento da poesia. Então, por exemplo, deixa eu localizar aqui no poema. Como se dessa passagem fosse meu próprio alfabeto, é um trecho crucial do poema na medida em que introduz a questão da linguagem, alfabeto, né, decisivamente no cerne do esquema tópico acerca da origem. De certo que no poema de Gonçalves Dias já há indícios que nos autorizam a dimensionar certa dimensão entre os elementos da terra natal e a matéria poética, já que se a vida mais amorosa, as várzeas mais floridas, os sabiás, palmeiras e afins singularizam a terra de origem, ou pelo menos como essa terra ressoa no sentimento do sujeito poético, é esperado que também o idioma pátrio seja um fator indissociável desse amálgama afetivo. A esse respeito, inclusive, um outro poema do Dias, intitulado Minha Terra, é mais direto. O que eu falei para vocês ainda há pouco, né? É um poema já do final da trajetória poética do Dias. Ele é mais longo, né? O pessoal trouxe 2 estrofes, enfim, por causa do tempo. Mas essa passagem é justamente que incide no que eu acabei de comentar, né? O lírico vai dizer assim, ó: quanto é grato em terra estranha, sob um céu menos querido, entre feições estrangeiras, ver um rosto conhecido, ouvir a pátria linguagem do berço balbuciada, recordar sabidos casos saudosos da terra amada. Né? Quer dizer, então, você está numa terra estranha e encontrar um rosto conhecido e ouvir a linguagem, a língua materna. O Sequin, ele inclui esse poema do final da vida do Dias entre as releituras da própria Canção do Exílio, publicado nos primeiros cantos, como vocês sabem. O fato de o poeta, em sua última fase, retornar ao primeiro verso do célebre poema da sua estreia literária, né, Minha Terra, deixa eu repetir aqui, é visto pelo crítico brasileiro como um, aspas, desejo de reinserir-se nesse território que, insista-se, não é apenas geográfico, mas textual, lugar de um poema, do qual ele também se exilara. O primeiro verso de Terra Minha, então voltando aqui ao do Salgado, e o que inicia a segunda estrofe, ou seja, esse daqui, mantém uma relação paralelística entre si e trazem, respectivamente, os verbos,
reconhecer e reencontrar. Esse elemento de reencontro e reconhecimento altera o modo de disposição entre terra de exílio e sujeito poético, se comparado ao caso romântico, na medida em que insere a perspectiva de que essa terra é revisitada, ou seja, não permanece a uma distância quase que irrecuperável do passado ou em algum futuro insondável. Aqui é o momento em que, na abordagem, eu trago uma discussão sobre o tempo, né, no modo como se colocam tanto o poema do Dias quanto o do Salgado. Para a canção do Dias, eu me valei de um ensaio que me parece assim, muito, muito bom, muito interessante, né, que é do José Guilherme Melchior, chamado A Poesia do Lar, salvo engano, esse título, que está no livro A Razão do Poema, né. Fazer uma breve passagem por esse ensaio aqui do Melchior, né. Quando o Melchior analisa a canção do exílio, ele recupera de um texto do Mário de Andrade uma distinção, e aí abre aspas aqui, entre o tema romântico do exílio e a vontade de partir dos modernistas. Tá? Então, exílio romântico e vontade de evasão, de partir, né, dos modernistas. Cujo exemplo emblemático desse segundo, né, foi a Pazárgada, o Vou-me embora para Pazárgada, de Manuel Bandeira. Então, trecho do Melchior. O escapismo romântico foi, como fuga, mais autêntico. Os românticos tinham a nostalgia da fonte, do berço, do nada originário. A poesia moderna, ao contrário da romântica, desenvolve uma atração por um desconhecido futuro, nem sempre análogo a uma situação já vivida e perdida, a um eterno retorno, né? Então é isso que ele assinala, quer dizer, ao passo que a poesia romântica, né, esse ethos evasivo romântico, estaria voltado para uma disposição para o passado, né, do retorno de uma fonte, como ele diz, o poema modernista assinalaria, portanto, um horizonte futuro, né? Como eu posiciono o poema do Salgado dentre essas duas balizas temporais, né? Quer dizer, o saudosismo romântico e a utopia do futuro modernista, né? Que a abordagem, que a leitura salgadiana aqui não se ajustaria a nenhum nem outro caso, certo? Então, continuando. Antes de tudo, vale sublinhar que, tanto no poema em questão, também no poema em questão, no caso nosso aqui, entre o eu lírico e a terra, interpõem-se elementos que impedem a plena acomodação do sujeito poético, seu completo habitar em seu lugar de origem. E aí eu me refiro justamente a essa primeira estrofe. O rio, que aí aparece, né, situa um e outro, ou seja, a terra e o eu poético, em margens distintas. Então, esse rio que na primeira estrofe situa um e outro em margens distintas, a falta de percepção do poder do próprio berro, que está aqui, né, na segunda estrofe, assinalando certa inconsistência e, portanto, algo de faltoso na experiência do pertencimento. E, por fim, os mares e caminhos ignorados, mares e caminhos que nem sei, atuam no sentido de compor uma condição de relativo exílio do sujeito no contexto em questão. Entretanto, esse poema versará, de fato, sobre o reconhecimento e o reencontro da terra, que, apesar de se apresentarem como acontecimentos ocorridos no tempo passado, me perdi aqui, em ter passado, legaram ao eu lírico a possibilidade de constantes outros reencontros, como é possível constatar na penúltima e na última estrofes, para, no fim, retornar ao ponto que iniciei. Acabo por te encontrar a cada vez que me procuro. Desse modo, não é possível ler a experiência desse poema à luz do anseio romântico por um passado remoto, ou da impaciência modernista por um futuro utópico, para nos valermos uma vez mais dos termos do Melchior. Em suma, nem passado nem futuro balizam a apreciação da noção da origem Salgado Maranhão, mas sim uma modalidade de pertencimento
ou, se preferirmos, de assujeitamento, que se deixa melhor compreender se não perdermos de vista o que dissemos anteriormente, que essa origem é também da ordem da linguagem, ou sobretudo da ordem da linguagem. Então, antes de aprofundarmos esse ponto, desenvolvamos ainda um pouco mais a ideia central, essa ideia central, dessa vez com auxílio de um terceiro maranhense. Eu esqueci de dizer, né, quer dizer, não fosse sabido, né, mas o Maranhão, Salgado Maranhão, maranhense, é caxiense também, tal como o Dias, né, e agora que eu estou trazendo para explicar justamente essa parte, que eu estou explicando, né, eu trago um outro texto de um outro maranhense, no caso Ferreira Goulart, também sobre um poema sobre exílio, que é o poema Sujo, né, e aí já explico aqui. Então trago um terceiro maranhense cujo poema de exílio, lançará uma importante luz sobre a questão sobre a qual ora nos debruçamos. Trata-se do poema Sujo, do Goulart, e aqui o que eu trago são os versos quase que finais, né, lá desse poema, que diz assim: o homem está na cidade como uma coisa está em outra, e a cidade está no homem que está em outra cidade. A cidade está no homem quase como a árvore voa no pássaro que a deixa. Já estou me encaminhando aqui para o... Não sei como é que está o tempo, mas vamos lá. Esses versos situam-se entre os últimos do poema Sujo, escrito por Goulart no exílio em Buenos Aires, vou deixar aqui por enquanto, em 1975. Nos momentos finais dessa extensa evocação e reelaboração poética da memória, o eu lírico enuncia um modo de conceber a relação sujeito e cidade num diapasão que rejeita tanto o saudosismo retroativo quanto a ansiosa prospecção otimista. Trata-se de afirmar a cidade como dimensão do homem. Preferimos entender o sentido do termo cidade nesse contexto desde uma chave política, a exemplo do que estava em jogo na acepção etimológica de polis. Há um só tempo, cidade, geograficamente considerada, e a dimensão da vida comum, o modo de ser do homem em suas relações gregárias e legisladas. Desse ponto de vista, a polis pressupõe, sobretudo, a linguagem. Se o homem é um animal político, isso está em estrita dependência do fato de sermos seres de linguagem. Então, quase como a árvore voa no pássaro que a deixa, é, portanto, uma síntese bastante feliz dessa ideia. A árvore, efetivamente, não voa no pássaro, tal como a cidade, enquanto espaço territorial que se mantém situado em uma determinada região geográfica. Mas há um quase a introduzir o verso, que dá margem a se abarcar tudo aquilo que é político, coletivo, regional, social, etc., e que está, ou seja, permanece no homem que migra. Uma vez em outras terras, esse homem poderá ter sua origem identificada, pelo modo como fala, por exemplo. Essa cidade será sempre reconhecida e reencontrada no sujeito. Ela é, a um só tempo, sua memória, sua linguagem, por conseguinte, seu modo de se situar no mundo e de orientar-se no tempo. Nas palavras de Goulart, no livro Memória, Rabo de Foguete, ele assim se refere ao poema. Rabo de Foguete é um livro testemunho, né? Um livro memória, digamos assim. O Goulart vai dizer: hoje, ao refletir sobre aqueles momentos, ou seja, da elaboração da canção do poema Sujo, né? Ele diz: estou certo de que o poema me salvou. Quando a vida parecia não ter sentido e todas as perspectivas estavam fechadas, inventei através dele um outro destino. E aí, só para concluir, né? Tomemos esse trecho do depoimento de Goulart como ponto para uma apreciação da última estrofe de Terra Minha. Deixa eu retomo aqui. O autor de Poema Sujo afirma ter inventado seu destino, o futuro, portanto, quando o presente se apresentava como uma iminente ameaça. É nesse momento que o passado, por meio da memória, entra em jogo, no lance de elaboração do poema. Nos últimos 4 versos dessa redondilha, do Salgado Maranhão,
A mesma métrica, né, com que Dias vazou sua nostálgica canção, ocorre uma, a princípio, obscura interpenetração de tempos. Tomemos o trecho. Mesmo listando ao presente as memórias do futuro, acabo por te encontrar cada vez que me procuro. Os 3 tempos comparecem nos versos, embora um tanto deslocados da ordem linear. As memórias que deveriam se referir ao passado aparecem ligadas ao futuro. Isso passa a fazer mais sentido se essa estrofe for lida tendo como referente a criação poética. Hipótese que o poema autoriza, já que desde o início introduz o verbo cantar, tradicionalmente ligado à poesia, e alfabeto, sugestivamente associado à palavra como matéria poética. Sob essa perspectiva, a memória é do que houve, mas é também a invenção do porvir, como alega Goulart no trecho citado, quando afirma que seu poema escrito no exílio foi uma invenção do seu destino. Bem, eu acho que essas seriam as principais ideias da exposição, né, e respeitando aí o tempo, dou a parada por aqui para ficar disponível a vocês aí para quaisquer considerações, e obrigado. Muito bem, Rafael. Nós agradecemos muito essa visão extraordinária que você trouxe sobre esse comparativo entre a poesia de do Salgado Maranhão, e de Gonçalves Dias, né? O curioso é que, ao ler essa citação do Sequim, a gente tem uma impressão de que ele está falando sobre somente a canção do exílio, né? Mas muito provavelmente está fazendo referência a esse poema Minha Terra, né? Esse poema Minha Terra, de que se a gente considerar essa questão da Minha Terra tem palmeiras, não permita Deus que eu morra, tal, é de se imaginar que realmente ele conclui e não conclui a sua chegada aqui ao Maranhão, mas é Minha Terra, que acho que é de 64, né? O ano da morte dele. Bom, gente, então nós temos um tempo aqui para a gente fazer algumas considerações e elas estão abertas as questões. E eu começo, Rafael, perguntando o seguinte, né? Nesse texto, né, Terra Minha, do Salgado Maranhão, ele finca nessa questão das raízes, tal, e você trouxe a questão da simbologia da terra, da tribo, acho que um dos principais livros do Salgado Maranhão, que é o Mapa da Tribo. Como é que você vê, ainda hoje, século XXI, essa ideia de se retomar os grandes poemas que foram escritos, né? Você que tem trabalhado com essa questão da poesia contemporânea, como você vê essa sempre retomada? Parece que a literatura vai, mas ela está sempre em diálogo com determinados textos. É que se você vê isso. Exato. Primeiro, sobre a primeira colocação que você fez, né, lá no início, ao dizer que é como se o poeta voltasse e não voltasse para a própria terra, né, sobre essa coisa do poema final, aí, da obra final do Gonçalves Dias. Com essa colocação, você sintetiza o próprio veio que eu explorei aqui na abordagem, né, quer dizer, o ponto-chave, e isso serve também para a segunda colocação que você fez em forma de pergunta, né, o ponto-chave da abordagem que eu tentei trazer para cá, quer dizer, que eu trouxe para cá, enfim, que eu tentei demonstrar, é a identificação entre esse discurso de retorno, né, e que, portanto, de um eu lírico que se coloca como exilado, ele é acompanhado, ele está associado a uma questão que é da própria poesia, ou seja, como se a poesia fosse sempre esse movimento de busca por fundamentos, né? Como se a poesia fosse sempre esse empreendimento, essa tarefa de, uma vez
constatada certa distância com relação às tradições, com relação a fundamentos propriamente, o ato de poetar fosse uma tentativa de recuperar, de acionar memórias, né, de restabelecer tradições, e aí eu não estou falando de imitar formas do passado, cultivação dentro, não estou falando exatamente disso, né, mas estou falando de um gesto que aponta para algo mais arquetípico, digamos assim, né, de a poesia estar profundamente enraizada numa fala comum, né, num discurso, aspas, da tribo, certo? Então isso é uma espécie de motivo condutor, assim, da poética do Salgado Maranhão, mas não só, né? E aí, em se tratando de poesia, da outra pergunta que você fez, dessa característica da poesia de sempre dialogar com temas e, enfim, questões de outras épocas e tal, bem, isso é algo que também me parece explicável pelo viés da memória, né? Quer dizer, um poeta deve ser, em alguma medida, aquele que mergulha na história da sua arte, né? Das tradições diversas, e tenta encontrar ali a sua voz, né? Só que isso de encontrar a própria voz é, inevitavelmente, dialogar com as outras vozes que já existem, né? Então, o poeta mais amador e mais ingênuo, que acha que vai escrever algo original, ele esbarra em outras vozes inconscientemente. O poeta consciente da sua própria arte dialoga com essas outras vozes de forma mais consciente mesmo, como eu disse, né? Então, é inevitável que, ao se propor a ser poeta, ou seja, escrever uma obra poética e tal, ele tem a consciência de que há uma tradição atrás dele, com a qual ele vai ter que dialogar até para encontrar a sua própria voz e se posicionar dentro dela. Então, essas remissões, esses pontos de contato, esses diálogos, eles são inevitáveis, até mesmo em uma época que se pretendeu combater, né, essa imitação do passado, ou essa coisa de seguir os modelos, reverenciar cânones e tal, mesmo quer dizer, mesmo no Oswald de Andrade, como é programaticamente filiado a uma proposta vanguardista, modernista e tal, e, portanto, iconoclasta e combativa, né? Mesmo que seja para combater, ele está dialogando com a tradição, né? Quando ele escreve parodisticamente o Canção do Exílio, ele está, ainda que às avessas, promovendo uma homenagem e, portanto, trazendo para o diálogo intertextual poetas da tradição. Muito obrigado. As questões estão abertas, a gente tem um tempinho ainda. Neres. Olá, Dino. Olá, Rafael. É um prazer revê-lo, amigo Rafael Quevedo. E que eu quero, na verdade, é parabenizar o Rafael, porque nós sabemos que trabalhar essa questão da literatura é sempre algo complexo, e Rafael é uma das poucas pessoas que nós temos aqui no Maranhão atualmente que se dedica a um campo da literatura que é ainda mais específico, possivelmente mais trabalhoso, e, sem dúvida alguma, que exige um cuidado específico também, que é a poesia. E, dentro desse aspecto da poesia, Rafael ainda arrisca mais ainda quando ele vai se dedicar à poesia contemporânea. Nós sabemos que a poesia contemporânea, Rafael, é muito ampla, ela não segue mais modelos. Ou, como você disse aqui, você acabou de tocar em um ponto muito interessante, que é esse caso de que essas vozes dialogam e os escritores que talvez pensam que estão inovando podem, às vezes, estar simplesmente reproduzindo. E o escritor, o poeta consciente de toda essa tradição literária,
ele dialoga de uma forma diferente e tem consciência de que ele é mais um dentro de uma trilha de tradição. E o Salgado Maranhão, eu acredito que se ele estivesse aqui no Brasil, ele estaria agora vendo você e aplaudindo, Rafael. É uma leitura extremamente bem feita, uma leitura amparada em grandes teóricos, e poucas pessoas, como Rafael Quevedo, têm essa capacidade de analisar a poesia contemporânea. Eu acho que aqui, atualmente, nós temos 2 ou 3 que se preocupam muito com isso, que é o Rafael Quevedo, o Antônio Ailton e o Ricardo Nonato, que estão muito antenados com a questão do contemporâneo da forma mais teórica, claro, que tem alguns que estão com outros modos, traduzindo, etc. Agora, dentro dessa tradição, Rafael, uma pergunta aqui, dentro dessa tradição que você pegou, e essas praticamente, às vezes patiches, às vezes paródias, às vezes paráfrases, mas como você lembra, sempre de alguma forma homenagem, porque essa é uma das teorias defendida tanto pelo Afonso Romano de Santana, pela Ivete Valti, pela Maria Zilda Cury, de que toda vez que nós fazemos uma paródia, por mais que seja aparentemente uma crítica, em alguns casos, imiscuída nessa crítica, nós temos um tom de homenagem também, já que ninguém iria falar sobre aquilo que não tem algum interesse. E nessas relações que você utilizou aí da poesia contemporânea com a poesia de Gonçalves Dias e Salgado Maranhão, deixando o Salgado Maranhão um pouquinho agora de lado, como você vê aquele poema do Cacaso? Ele fala: minha terra tem palmares, onde canta o tico-tico, enquanto isso sabiá vive comendo fubá, ficou moderno Brasil, ficou moderno milagre, a água já não vira vinho, vira direto vinagre. Acho que são os cantos florais, jogos florais, 1 e 2. Como é que você encaixaria isso dentro dessa perspectiva gonçalvina, e se pudesse até também trazer para o nosso Salgado Maranhão esse ponto de crítica do Cacaso, e ao mesmo tempo uma das belas homenagens que nós temos na literatura contemporânea? Pois é, eu veria como alinhado ao mesmo espírito oswaldiano dos anos 1920. Eu acho que esse momento da nossa poesia brasileira, que se convencionou chamar de poesia marginal, né? E o poema que você cita está dentro dessa conjuntura poética, eu vejo muitos pontos de afinidade com aquele momento lá dos anos de 1920, muito embora, claro, salvo resguardadas as devidas diferenças, né? Entre as quais aquela que talvez, não sei se é a principal, mas é importante, né? Que a geração assim chamada marginal, ela não propriamente se articulou aos modos vanguardistas, né? De proposições de manifestos, nem nada nesse sentido, né? Das ações coletivas organizadas, etc., né? Foram sobretudo ações mais dispersas e mais não centralizadas. Entretanto, nesse ponto derrisório, irônico, crítico, iconoclasta, ou seja, de submeter o cânone ao riso e à intervenção, assim, digamos, parodística nesse sentido de desmistificadora, né? Eu vejo como se fosse a geração marginal um segundo refluxo dessa onda que tanto caracterizou o espírito dos modernistas dos anos 1920, né? Até mesmo se você pensar no pessoal da Tropicália, né, que é um pouco antes, enfim, no final dos anos 60, e que recuperam o ideário antropofágico, que é dos anos 20, né? Então, esse momento aí, essa conjuntura de final dos 60, início dos 70 aqui no Brasil, estava, a meu ver, muito antenada, ou de algum modo vivendo esse segundo ciclo, que me parece bastante próximo desse espírito modernista. E aí, no caso, modernista dos anos 20, leia-se, né? Entenda-se. E aí, no caso, o poema que você coloca, eu acho que uma boa
a possibilidade seria justamente analisar em cotejo com o Minha Terra Tem Palmares, lá do São Paulo, do Oswaldo de Andrade, para se ver, então, quais seriam aí os traços de afinidade, possíveis diferenças nesse espírito crítico, derrisório, irônico, enfim, da Canção do Exílio. Não sei se te respondi muito pontualmente, acho que não, mas seria como eu pensaria o enquadramento desse poema do Cacaso, né? Muito obrigado. Rafael, eu só vou discordar de você em um aspecto. A nossa amizade permite isso. É quando você disse no final da sua exposição que você tentou mostrar. Você não tentou, você deu uma aula. Você foi brilhante, Rafael, como sempre você em suas análises, tá bom? Então você não tentou nada, você foi realmente brilhante em sua exposição, extremamente didático, técnico, teórico, e está, como sempre, de parabéns, Rafael. Muito obrigado por essa partilha tão boa. Palavras. Eu que agradeço. Obrigado. João Batista. Opa, obrigado. Bom dia, Rafael, a todos os presentes, a organização do evento. Eu fiquei bastante contente em ver a sua apresentação, prezado Rafael, sobre a poesia de Salgado, trazendo esse aspecto da intertextualidade que, na tessitura poética salgadiana, ela realmente transborda, né? Salgado é um dos poetas que dialoga com diferentes matrizes culturais, diferentes formas poéticas ocidentais, dialoga com orientais, com afrodescendentes e também ameríndias, né? Então, Salgado, ele tem essa amplitude de diálogo, tem um poema em que ele fala que ele assim, aceite-me como um drone, né? Como um transhumano, né? Ele atravessa, né? Ele simplesmente vê de longe, não é mais aquela visão condoreira, né? O drone é bem diferente de um condor, né? Porque ele está agora inserido num outro contexto de aldeia global, né? Digamos assim, em que, ao mesmo tempo, ele fala do seu local, né? E, ao mesmo tempo, ele é global. E aí, quando o senhor iniciou a sua apresentação, eu já estava falando, ele vai falar também do poema Terra Minha 2, né? Certamente, porque o Terra Minha é de 98 e o Terra Minha 2 é de 2019, 21 anos depois. É um lapso temporal muito bom, né? Em que o poeta, o sujeito biográfico, certamente tem construído novas, né, experiências, né, tem vivenciado novos caminhos, tanto poéticos como também na sua perambulação existencial. E o Salgado, nesse poema Terra Minha 2, como também no livro em que o senhor apontou como um dos principais livros dele, que eu também concordo que porque inclusive foi alvo da minha dissertação de mestrado, foi o livro Mapa da Tribo, né, em que eu coloco que o Salgado ele tem um traço exusíaco, né, diferentemente do que Luiz Valente vai apontar como um traço apolíneo, né, que é mais esse traço da lucidez, da razão, falando acima de tudo. Eu vou dizer que ele é um embaralhador de caminhos, né, por meio das muitas metáforas em que ele vai traçando o seu mapa da tribo, que essa tribo é a tribo em que é o lugar de origem, mas, ao mesmo tempo, é esse caminho que ele está traçando, né? Então, o poema Terra Minha 2, com o mapa da tribo, ele é bastante eivado de memória, né? Aí eu queria saber do senhor se, nessas suas análises, o senhor também não considera essa temática da memória, porque ele vai trazer esse diálogo com Gonçalves Dias, inevitavelmente, mas
ele vai também trazer as suas memórias individuais, como a sua percepção de vivente no mundo e, ao mesmo tempo, de origem de Caxias, né? Porque no poema Terra Minha 2, ele vai trazer um certo desencanto, porque ele pergunta, ele diz, embriago-me de ausências sempre que volto a ti. Né? Esse voltar, como o senhor já disse, pode ser também o voltar mesmo na imaginação, na lembrança, na memória, não necessariamente, né, ele vindo pegar a Guanabara ou um avião aí da Latam e vir parar em Caxias. Ele traz esse desencanto, porque ele vai trazer aquelas perguntas, né, onde estão, né, a cidade se agrega agora em outra fauna, né, só em mim habitam esses nomes sem rostos, esses invisíveis passos pisando em meu calçamento. Então, é uma poesia maravilhosa que ele tenta, ao mesmo tempo que reconstruir a imagem da cidade, reconstruir também o que ele sempre foi, né, ou algumas marcas de sua vida que ele não consegue esquecer. Ele diz, a saudade é um mar que não tem porto, finaliza o poema. Então, eu coloco isso aqui. Eu queria também dizer que, nesse aspecto, ele dialoga com H. do Bal, não sei se o senhor conhece, um poeta piauiense, que, inclusive, no seu primeiro poema do livro O Tempo Consequente, traz essas mesmas interjeições que Salgado Maranhão traz aí. Ai, três corações com seus armazéns. Ai, rumor de usinas pilando arroz. Essas interjeições, ai, né, no sentido da dor mesmo do presente, né, procurando o passado. E ele também dialoga com H. do Bal, que escreveu um livro em 1900 não lembro se é 80 ou é 79, A Cidade Substituída, que é justamente mostrando esse desencanto da cidade de São Luís sendo substituída, né, pelas novas arquiteturas e etc. Então, ele dialoga com esse poeta também contemporâneo H. do Bal, né, que o próprio Ferreira Goulart também dialoga, viu, no seu poema Poema Sujo. Então é isso, muito obrigado, eu acho que eu me extrapolei aqui na minha fala, no tempo, mas era para trazer essa conversa com o senhor, com os demais, e apontando mais ainda esse aspecto do poema Terra Minha 2, que não foi o alvo da sua leitura, mas que pode acrescentar, se enveredar-se, não sei, pelo viés da memória. Obrigado. Quer falar, Dino, alguma coisa? Não, eu só vamos caminhar para o encerramento, tá? Queria que você falasse das considerações. Fechou, tá ótimo. Primeiro, agradecer as considerações do João. Muito obrigado, João. Eu provavelmente devo ter passado pelo seu trabalho, porque quando eu estava pesquisando o Salgado, eu fiz um levantamento, né, claro, sobre as teses, dissertações, poucas, né, até o momento, que há sobre ele. Então, mas assim, de memória eu não lembro, mas concordo com o que você falou, inclusive essa abordagem do Valente também tem a mesma discordância que você, né, e a memória, eu não vou agora poder, não dá para eu responder assim, mais pormenorizadamente por conta do tempo, né, mas ela esteve presente aqui na abordagem, né, e é claro que sim, que é um dos pontos centrais dessa poética, né, e como você mesmo colocou, e é uma observação bem importante, né, que o diálogo com as tradições que o Salgado faz, que é com a tradição greco-latina, sim, claro, ele tem poemas, né, eu mencionei um deles aqui, um soneto que trata sobre o retorno de Odisseu a Ítaca, né, mas como você bem mencionou, quer dizer, a tradição de matriz africana, oriental, e eu ainda acrescentaria a do Zen budismo, né, que está muito presente também no Salgado Maranhão. Isso mostra assim, que quando a poesia dele aponta para esse tipo de questão, não é uma restauração de classicismo, né? Tem a ver muito mais com uma questão de fundamentos do que propriamente adesão estilística a uma época, né? A um passadismo, qualquer coisa nesse sentido. Mas a conversa é longa, realmente te agradeço novamente. Então, Dino, mais uma vez, obrigado, né, pelo convite, e aproveito para reiterar aqui a parabenização que eu fiz aos
organizadores do evento e ao grupo do DIM. Muito obrigado pela oportunidade. Rafael, nós te agradecemos muito, né? Você sempre nos atendeu prontamente, sempre trazendo debates profundos, lúcidos sobre a poesia contemporânea, moderna, e sempre com esse diálogo com a tradição. Então, a gente agradece muito pela brilhante aula, brilhante conferência que você fez hoje, aproximando esses dois ícones da nossa poesia, que é o Salgado Maranhão, hoje um dos poetas mais conhecidos do Brasil, e é de Caxias, é aqui do Maranhão, e Gonçalves Dias, né, como você lembrou, está completando 200 anos agora no dia 10 de agosto. Então, muito obrigado, Rafael, tá? Muito obrigado mesmo, tá?